tem acontecido em Curitiba? Sabe que Curitiba está com engarrafamento todos os dias, né? Todos os Curitiba, dias? eu acho engraçado que eu tenho saído. Hoje eu peguei engarrafamento. Semana passada, todos os dias eu peguei engarrafamento. Sério, pastor? Tá, puxa vida. Não tem shopping center aberto. Os shoppings estão fechados. Mas os supermercados estão lotados, as lojas estão abertas, loja de rua. A Rolândia, na realidade, esses últimos dias, ela, como modelo, né? Rolândia, Arapongas e, se eu não me engano, Cascavel, né? Foi Aham. liberado com toda aquela medida protetiva com relação ao Covid, o álcool, a esterilização dos pés. Então, o culto voltou, mas com algumas Uau, que tremendo. restrições, né? Aqui a gente já deve, acho que 3 domingos, a gente tem transmitido os cultos com a igreja aberta, sabe? Tem sido assim, Uou! tem sido legal. Lógico, algumas pessoas a gente pede que realmente não... É porque as crianças, por exemplo, como é que vai usar as máscaras? Não tem como, né? É, Então ali a gente pede, na realidade, para as mães, né, que tem essas crianças, que ali segure um pouco, né, fique em casa, ou reveze com o pai, vê um pai no final de semana, no outro vem a mãe. Mas assim, é. do mais está passando. Eu acho que, eu acho que tem que proteger o grupo de Uhum. risco e seguir a vida, Não né? pode parar, né, Não pastor? pode Não, parar. não dá para parar, né? Não, não, acho que Na não. realidade, nesses últimos dias a gente tem percebido que a igreja não estava tão preparada, né, para viver esse tempo de hoje, né? É verdade. Né, É nós verdade. pregamos, né, ali, ministramos essa questão do estar preparado para o amanhã, estar vivendo sempre naquela proteção com relação a Cristo, os fins e na verdade a gente viu um choque, né, da igreja, né? A gente viu a igreja ela entrar assim em alguns detalhes meio que um caos, né? O povo meio que apavorou, assustou. Ma- Mas eu acho ótimo. Eu tô achando sensacional, sabia? Pastor, na sua, Eu tô achando. na sua opinião, né, o que poderíamos extrair em um tempo como esse? Não deu para ouvir, Na falhou. sua opinião, o que poderíamos extrair em um tempo como esse, né? Esse tempo de caos, Tá, um tempo que a gente está mais reservado com a família, com a casa. é. Eu tenho um pastor aqui de Curitiba. Ele fazia parte da Missão Carismática. Ele se converteu na Missão Carismática Internacional. O pastor Arcelino Rodrigues. Ele se converteu lá em 99 ou 2000 e hoje ele é Missão Carismática Família em Cristo. Eu fui orar com ele e hoje à noite eu também vou orar com ele. Só estou esperando que ele está fazendo o Uhum, G12 dele e a gente vai conversar daqui a pouco. Ele tem uma igreja pequena, tem umas 60 pessoas. uhum. As transmissões dele, e o bairro dele é o último bairro de Curitiba, é um bairro bem simples, com pessoas bem simples, e não é uma igreja tão grande. E eu fui lá orar com ele semana passada, a gente foi num monte orar, e ele me mostrou as transmissões do Facebook dele. Meu queixo caiu. Ele está alcançando 5.500 pessoas pelo Facebook. Louvado seja Deus. Eu, eu falei, como é que consegue a transmissão da igreja dele, e ele está fazendo transmissão ao vivo, de dentro da igreja. Então, imagine você que é líder de célula, porque nada impede você, que está ouvindo a gente agora, você atingir milhares de pessoas. Então, o que nós estamos vivendo agora é que tem o microfone aberto agora que tá. Estão Tô ouvindo? ouvindo, acho que é o Microfone agora baixou. desligou. É.
Então, a igreja, as nossas fronteiras se abriram, como o livro de Isaías 54 fala, nós estendemos as nossas fronteiras, nós estendemos a nossa tenda para muito mais longe. Então, a igreja não queria, eu não queria fazer culto online, eu não queria estar no Facebook, no Instagram, e várias vezes, eu por sorte, eu não cancelei em dezembro, porque eu estava tão chateado já, sabe? Queria cancelar meu Facebook, meu Instagram. Eu falei, eu só vou ler a Bíblia física Eu lembro agora. que teve uma época que você Lembra? ficou ali uns 3 ou 4 meses ali sem... Meio que fez um Não, jejum eu e meio que saía. segurou para Não não... quero saber. É isso aí. Eu não queria entrar. E todo mundo me falando, puxa, pastor, você tem que estar na internet. Agora eu fui obrigado. E quantos pastores são obrigados a entrar na internet agora? Verdade, hein, pastor? É complexo, né? Na verdade, assim, em tempos como esse, estamos, por exemplo, uma live como essa que nós estamos fazendo, né? Eu estou aqui no Paraná, você está aí em Curitiba, né? Estou aqui em Rolândia, você em Curitiba, é uma distância, mas assim, é algo que vai ali para o YouTube, é uma palavra, querendo ou não, um bate-papo, algo que edifica a minha vida, edifica a sua vida e edifica aqueles que estão ouvindo. Quer dizer, em um tempo atrás, talvez nós não teríamos essa visão, né, de estar fazendo isso, né? E o que eu fico É. impressionado é com a visão G12 em si, né? Na verdade, essa questão Bogotá, Brasil, isso já acontecia, não é verdade? Né? A mídia social já era algo que já se fazia parte, né? Essa coisa de Face, essas lives, essas chamadas, não tem outra forma de ser cuidado, por exemplo, à distância nessa situação, se não for, né? Dessa forma, né? E o que eu fico assim impactado que é o cuidado de Deus. Eu, por exemplo, aqui eu conheço pastores que eles estão com dificuldades de fazer as lives, eles não conhecem, né? Eles não conheciam, eles não sabem, né? E algo que, assim, essa questão da visão em si já era algo que já meio que nos preparava, né, para essa questão. Não, e a gente pensava que ia ser só físico, e os planos de Deus são maiores, porque a igreja do mundo inteiro saiu do plano físico, da multiplicação, e agora a gente está multiplicando exponencialmente, né? O evangelho está sendo pregado. Hoje eu fiz uma consolidação de um rapaz, vamos falar um rapaz de 40 e poucos anos. A esposa dele foi no encontro há 1 ano e meio atrás, e ele proibia a esposa de ir na igreja. Ele falava mal de pastor, ele não me conhecia, senão ele ia falar muito mais mal. Né? Nada, isso é uma benção. Isso é uma benção, isso é uma benção. Não, mas ele não deixava a esposa ir um domingo na igreja. Então, ela frequentava a célula que eu e a minha esposa estávamos fazendo no local. E ela falava, ai, meu marido não me deixa ir. E se separaram no final do ano. Deu um problema, se separaram. E eu sempre falava, puxa, você não quer que a gente vá visitar o seu marido, a gente quer conversar? Ah, não, ele não quer, ele não gosta, ele não... Ok, tudo bem. Então o povo da célula estava orando, porque eles estavam se separando. Hoje eu liguei para ele, porque desde que começou a restrição e a gente saiu do culto físico, ele assistiu a primeira reunião. E a mulher dele, a ex-mulher, falou que ele chorou o tempo inteiro. E falou, gostei desse cara, puxa, esse pastor, gostei da linguagem que ele fala. E todas as semanas ele está assistindo a reunião da nossa igreja. E hoje eu liguei para ele, conversei com ele, e a esposa escreveu para a líder de célula da nossa igreja, falando, eu quero agradecer, porque eu nunca imaginei que um cara com um coração tão duro chorasse com uma ligação. Então, eu tentei,
eu queria visitar ele, mas não deu. E Deus usou uma plataforma que eu nunca quis, e talvez o senhor também nunca também quis não, né? entrar. Porque é complexo, né? Você Aí tá ali na também. mídia, você tá. É, A gente evita essa grande verdade, né? é isso aí, exatamente. Agora estamos expostos. Final de semana, não esse domingo, domingo retrasado, tinha um rapaz que era da minha célula e da célula que eu fazia em 1998, 99. E o Eli Emerson, o pastor Eli Emerson, frequentava, ele era da minha célula nessa época. E eu fazia uma célula num parque de Curitiba, Parque Tanguá. E um jovem ia se matar no final de 99, e ele estava nesse parque. E ele desceu lá das pedras e falou: o que vocês estão fazendo? E ele começou a frequentar a célula, e ele, no final da célula, ele falou: hoje eu ia me matar. Lembra que ia ter o bug do milênio? Que estava todo mundo falando 2000 e o mundo. E esse jovem, esse adolescente, estava bem angustiado, nervoso com várias coisas, desceu e falou: eu ia me matar hoje. E quando eu vim nessa célula, eu vi que era Deus falando comigo e tal. Sumiu, foi para o encontro e tal, e sumiu no meio da juventude dele, da igreja. Eu não vejo ele desde 2001. A esposa dele me escreveu domingo passado que os dois estavam chorando na live da igreja. Falaram: meu Deus, que coisa tremenda, o fulano te ama. E quando ele viu alguém na internet postando, ele falou: eu preciso ver. Então, pastor Emerson, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está agora botando a nossa igreja. Eu sempre falo da igreja de Rolândia, da metanoia, porque eu sempre comento, porque vocês têm uma unção. Vocês multiplicaram em um dia. Verdade, pastor. Foi muito, Vocês foi muito multiplicaram em um Deus, dia. né? Algo assim. Eu lembro que naquela época, quando eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, aí estava assim: olá, querido, eu sou o pastor Álvaro, o 12 do pastor César. Eu digo: rapaz, meu Deus, como é que esse homem descobriu meu telefone? E eu não sabia do que estava acontecendo, e de uma forma ou outra Deus ali acabou nos unindo de uma maneira, né, estratégica, né, porque isso somou, né, aqui na realidade hoje, né, como homem, como pastor, como pai, assim, eu acabei desenvolvendo muito mais o meu ministério, o meu chamado com relação à igreja, Claro. mas por conta de uma junção, né? Essa questão Deus, né? Uma coisa É coisa espiritual. espiritual, pastor. E se você pensar um líder como Fernando Boato, como a Nossa, Lucília, olha nossa, que coisa um Walter tremenda. Vieiga, né? Em um É Walter. uma Patrícia, nossa, são pessoas assim que na realidade vieram agregando, somando, né? Gente Na área formada. infantil, né? Nós temos o Cláudio, né? Nossa, Uau. tremendo. E esse pessoal vê, O Fernando está tá, tocando. O Fernando é uma bênção, um grande homem de Eu Deus. vejo de vez em quando. Ele toca baixo ou Então, guitarra? ele na realidade ele toca guitarra, toca violão, ele é vocal, Aham. ele o que pedir para fazer, Ah, ó, ele que faz tudo. tremendo. Né? A Dani, né? Agora o Que Fernando é tremendo. pai novamente, né? Nasceu o Samuelzinho, né? Uma nova Uau! história, né? Ah, que bênção, que bênção, a Uma nova multiplicação. história. Então, o que está acontecendo, que eu sempre falo de vocês, eu estou com pastores, eu estou com amigos, eu comento o que aconteceu com vocês, porque é um milagre, Pastor. é um milagre da É um multiplicação. milagre. Então, hoje nós, como igreja, estamos vivendo isso. Verdade. Nós, como igreja, no mundo inteiro. Eu tenho um amigo que é meu amigo de infância. Ele viu uma das lives com a esposa dele, ele mora em outra cidade, e ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: o pastor Poyong Cho, ele demorou décadas para chegar a 1 milhão de pessoas. O pastor César Castelhanos demorou décadas para chegar a 300 mil pessoas. Vão haver, nesse momento, pastores
de cidades pequenas que vão alcançar multidões em pouquíssimo tempo, porque é o último, é o arrebatamento, é a última colheita. Então, aqueles que estiverem preparados, vocês estavam preparados. Por quê? Vocês estavam na visão, vocês alugaram um galpão, deram um passo de fé, estavam fiéis e, de repente, sem vocês saberem, tinha gente falando de Nós vocês. nem imaginávamos, essa é a grande verdade. Nem imaginava. É mais ou menos como Elias e Eliseu. Uhum. Eliseu estava no campo, trabalhando no... Cuidando da terra, e Deus já estava já preparando o próximo profeta. E Deus estava falando... Deus falando nas costas de Eliseu, Ai, né? Jesus. Deus é lindo, né? Que coisa tremenda. E vocês fizeram isso. E é por isso que vocês viram essa multiplicação. Então, vocês têm ensinado também. Vocês me ensinaram também. Porque a gente tem que dar passo. Porque você não precisava desse galpão. Agora o galpão está pequeno. Essa é a grande verdade. Estamos trabalhando, já sonhando. Não. Né? Nós temos aqui um terreno de um lado, um terreno do outro. O lugar é estratégico, né? E esse é os passos, Tremendo. os sonhos, né? Então, meu pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. O senhor postou na sua rede social a seguinte pergunta: o que você acha que está acontecendo realmente no mundo? Então eu te pergunto, o que o senhor acha que realmente está acontecendo hoje no mundo, com relação a tudo que está acontecendo? Para mim é muito claro. Para mim é muito claro. Eu sempre tomei muito cuidado porque eu sou evangelista. Eu ganho alma. Eu sou um pastor. Eu cuido da palavra. Então a gente tem que trabalhar todos os dons do ministério. Mas eu cuido sempre como que eu vou atingir um novo convertido. Então a minha linguagem é para ganhar os novos. Então não estou preocupado muito o que vai ser a minha imagem, mas eu quero entrar no coração de um novo e não falar de uma maneira religiosa. Então eu sempre tomei muito cuidado em falar em Apocalipse, em isso, porque daí você espanta muita gente. É bom para os crentes, né? Mas ultimamente a igreja viu que tudo que está acontecendo no mundo é uma preparação para levantar um grande líder mundial. Tudo que está acontecendo no mundo. É engraçado, porque Daniel fala disso, Paulo fala disso, e o apóstolo João, em Apocalipse, também fala disso. Então, nós estamos vendo a preparação de a base para ser levantado um grande governante mundial e que vai contra-atacar a igreja cristã e vai apertar cada dia mais a igreja. E isso não é ruim, porque a igreja precisa ser apertada. O cristão só cresce sob pressão. O cristianismo, ele só cresce quando existe fogo ardente. Então a gente fala, puxa, vai ser uma maravilha. Não, não vai ser uma maravilha, não. As pessoas vão começar, desse mundo, vão começar a abominar a verdade. Vai dar coceira no ouvido delas, como o apóstolo fala, as pessoas não vão querer ouvir a verdade. E hoje, se nós prestarmos atenção, olha só o que as pessoas estão deturpando. O mundo está deturpando a verdade. Porque mesmo que as pessoas achem que o STF ou os STFs mundiais liberam o aborto, liberam o homossexualismo, liberam a pedofilia, em qualquer lugar do mundo que a lei diga que pode, está errado, porque a lei de Deus está acima de qualquer juiz ou magistrado. Então nós estamos vendo agora uma loucura mundial. Nós estamos vendo pessoas que estão sem o norte da palavra de Deus, que é a bússola moral, que é a nossa bússola que fala, esse é o caminho. E as pessoas não têm mais essa bússola. As pessoas perderam o certo, o norte correto delas. E agora elas estão achando que podem fazer sexo com animais, né? Sexo com os filhos, sexo com casamento, o mesmo sexo. Então,
elas vão abominar cada vez mais a igreja cristã. E olhe, cristãos que estavam acomodados, cristãos que estavam 007, vão ter que sair do casulo. Eita Deus, eu creio. Vai ter que todo mundo mostrar. Eu vou ter que mostrar a minha cara. Eu vou ter que mostrar. Eu não posso ter vergonha. Por que agora eu vou ficar me escondendo? Não, eu vou ter que mostrar a cara. Você que é cristão, você que estava com vergonha, você que está ouvindo, ou que vai ouvir daqui a pouco essa gravação, você não pode mais ficar escondido, porque chegou o tempo da luz aparecer no meio das trevas, porque nós já estamos vivendo o caos. Eu estava pregando lá em Salvador, na igreja do apóstolo Milton Enésia, a primeira igreja batista do Brasil. Aí o sogro do apóstolo Milton, ele ia nos pegar, ele era o nosso cicerone. Então ele nos pegava no hotel, eu e minha esposa, e nós íamos para a igreja, íamos para o lugar que íamos ter a reunião. Aí o sogro do apóstolo Milton, ele falou, eu vivi muitos anos dentro do mar, eu tinha veleiro, e eu ia para o mar e passava dias, e passava férias com as crianças, eu ia para o meio do mar. Ele falou, você já foi para o meio do mar? Assim, eu falei, não, eu passar madrugadas assim no meio do oceano, não. Ele falou, então eu vou te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Quando você está no meio do oceano, que você não enxerga o continente, não tem luz, não tem estrela, não tem lua nenhuma. Se alguém a quilômetros de distância acender um palito de fósforo, o oceano inteiro clareia. Ele falou que só um palito de fósforo ilumina o oceano inteiro no meio das trevas. Aí ele falou, eu fiz uma palavra em cima disso, que um cristão às vezes é só um palitinho de fósforo, mas se ele soubesse o poder que há da luz, ele não ia ficar sem acender. Eita Deus. O que eu acho? O que eu estou achando? Eu estou achando maravilhoso. Tremendo, né, pastor? Porque eu fui preparado, eu fui trabalhado assim, na fornalha, eu fui preparado em missões, eu fui preparado, eu falo para as pessoas, eu passei 9 anos dependendo de Deus. 9 anos. Agora eu estou preocupado, eu não me preocupo, porque eu sei que Deus vai mandar o dinheiro, eu sei que Deus vai mandar os recursos, e mais ainda, eu falo para você que está me ouvindo, você que é cristão, você que vive a palavra, no meio das trevas, no meio do caos, no meio da desesperança, é que nós crescemos, nos multiplicamos e prosperamos. Glória a Deus, aleluia. Eita Deus. Então vamos lá. Ai, Jesus. O Senhor fez uma declaração, né? E nessa declaração o Senhor disse que ser pastor, né, que nem você estava falando, foi um chamado de Deus ao seu coração e ao coração da pastora Fernanda. Né? O Senhor declarou ainda, né, que não foi por ganância ou lucro, mas pelo contrário, vocês deixaram tudo para trás e seguiram os passos de Jesus, andando por fé, apenas confiando nele. Então a pergunta é, o que o Senhor poderia dizer para as pessoas que hoje também estão nos ouvindo nesse momento, né? O que o Senhor poderia dizer para essas pessoas que também nesta hora estão ouvindo este mesmo chamado, o de deixar tudo para trás e se entregarem ao ministério, tornando-se grandes líderes, essas pessoas que temem o amanhã em relação ao seu próprio chamado? Jesus, quando olhou para Pedro estava trabalhando num barco de pesca. Pedro era um empresário. Pedro não era um vagabundo. Eliseu, quando foi chamado por Deus, ele também era empresário. Ele tinha as juntas de bois. Não era uma, ele era um empresário. Deus nunca chama os desocupados. Eu não posso falar para você porque o chamado é pessoal. Porque o chamado, quando
quando vem um chamado, muitas vezes vem uma prova. Porque nós somos provados. Quando Jesus Cristo ele falou para os discípulos, depois de milagres, depois de multiplicação, depois de coisas sobrenaturais, Jesus falou para Pedro, Tiago, João, falou, passem vocês para o outro lado do mar. E os discípulos falavam, não, nós vamos ficar contigo, Jesus. Jesus insistiu com eles e falou, vocês passem e depois a gente se encontra. Depois de muita insistência, os discípulos foram no barco e Jesus ficou orando no monte de madrugada. Esses pescadores, quando eles estão no meio do mar da Galileia, no meio do lago de Tiberíades, o que acontece? Vem uma grande tempestade, vem um grande caos e eles quase morrem. O que eu vi é que a tempestade e o caos, quem enviou ele foi o próprio Jesus, porque Jesus falou, vão na minha frente. Jesus estava provando o coração deles. Porque quando nós somos chamados, quando nós obedecemos, algumas pessoas acreditam que tudo vai funcionar maravilhosamente bem. A engrenagem perfeita, né? Vai tudo perfeito, tudo perfeito. Mas, às vezes, o chamado demanda de uma prova. Se você tem ouvido a Deus, Ele vai te respaldar em tudo. Eu quero falar para você, eu ganhava dinheiro. Eu era representante de grandes companhias, eu ganhava um bom dinheiro. Quando eu aceitei ser missionário, quando eu aceitei servir a Deus, eu não precisava trocar, eu tinha estabilidade econômica, eu estava voando na minha juventude, eu tinha tudo, eu podia comprar qualquer carro, podia fazer o que eu quiser. Eu não troquei porque eu queria ser rico, eu fui ser missionário. Eu troquei todos, eu não fiquei com empresa nenhuma. Então, eu troquei sim por uma coisa que Deus impactou a minha vida. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, quando eu falei com Deus, eu falei, eu quero ser, não rico, eu quero ser multimilionário nos céus. Porque se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, eu quero encher o céu. E eu tive uma visão que quando eu estiver entrando, sabe quando os pássaros estão seguindo um líder e eles fazem assim um bico, vem um monte de pássaro atrás? Eu tive uma visão assim, quando eu estiver entrando no céu, eu falei, Senhor, eu vou entregar minha vida, mas eu quero ir na frente, eu quero olhar para trás e ver uma multidão incontável de almas que eu, desde a minha juventude, salvei pregando o evangelho. Eu quero chegar no céu e ver uma multidão, porque no céu vai ser muito mais real. As pessoas acham, porque a brincadeira que Satanás faz é para ridicularizar as escrituras. Fazem o céu como uma nuvenzinha, com os anjinhos, Não, o céu, o paraíso, ele vai ser muito mais real do que isso que a gente vê. Eu agora estou com óculos e você está com óculos. E se a gente tirar o óculos, muitas coisas a gente vai ver embaçado. No céu a gente vai ver com uma nitidez. O nosso corpo vai ser perfeito. A nossa audição, a nossa visão, nós vamos ver luzes que nós nunca vimos. Nós vamos escutar sons que nunca escutamos. Vamos sentir coisas que nós nunca sentimos. Vamos viver na presença de Deus. Um cristão de verdade, ele trabalha com os olhos à frente, né? Não aqui. Trabalha com os olhos lá. Então, você que é cristão, que está com medo, ouça o que eu estou te falando. A prova, quando nós passamos, nós nos sentimos super-heróis. Nada mais. Tem gente... Eu estou morando agora, nesse exato momento, eu estou na casa do meu pai e da minha mãe. A minha esposa, a Fernanda, está lá na casa da mãe dela e ela está lá com a Luísa, com a minha filha, e eu estou aqui com o Pedro. Por quê? Porque eu, desde o dia 12 de março, eu estou sem casa. Eu vendi o meu apartamento. Dia 14 de março eu saí. Eu estou sem apartamento. E a gente está construindo no meio da maior crise mundial. E as pessoas estão desesperadas. Eu passei 9, 10 anos dependendo de Deus. Você acha que eu estou preocupado?
Mateus capítulo 6 fala, por que se preocupar com o dia de amanhã? Será que nós não temos muito mais valor do que os pássaros? Será que nós não temos muito mais valor do que os pardaizinhos? Aqui na casa do meu pai tem um monte de passarinho, meu pai joga grãos para os passarinhos, vem um monte de pássaro de tudo que é lugar, ele tem uma horta grande. E eu fico olhando aqueles passarinhos e eu não vejo nenhum passarinho morrendo de ataque do coração, não vejo passarinho se estressando. Verdade. Mas eu vejo cristãos abandonando as escrituras porque agora perderam o emprego. E talvez o emprego que os cristãos estão perdendo é para que é bênção, não é maldição, é bênção para você crer no Deus que dá comida para os pássaros. É bênção para você que a tua empresa ela entrou em falência e você agora fala, o que vai ser do amanhã? Vai ser sim. Vai ser que você vai agora aprender a andar nas águas, como Pedro andou sobre a palavra. Agora você que está desesperado e você se escondeu o tempo inteiro, olha que coisa tremenda. Deus está te dando a oportunidade de você ser um homem, uma mulher de Deus. Eita, Deus. Deus está te dando a oportunidade de você viver pelas Escrituras. Ó, tá aparecendo Pedro ali, é minha mãe, olha, dá lá tchau, porque eles estão aqui atrás, dá tchau aí, Pedro. Aí, ó. Tchau, Pedro. Aí, ó. Ele acha que não estava aparecendo e o reflexo aqui, ó. Deus está dando a oportunidade de cristãos que estavam com medo, cristãos que estavam se escondendo debaixo da mesa. Agora Deus está dando a oportunidade de você ser luz. O senhor estava falando aí, eu estava lembrando de Moisés, né? A palavra diz que Moisés, ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Para crer em quê? No Deus do invisível. Né? Se você olhar, por exemplo, a condição social naquela época de um faraó, e ele era neto. Não, o cara... O que é isso? É só para nos ensinar essa grande verdade, né? Deus é tremendo. É isso aí. E se você pensar, Moisés, ele trocou ser príncipe, porque ele era príncipe, para não ser nada, entre aspas. Entre aspas. E de repente Deus muda toda a circunstância. Aos olhos naturais, passou 1 ano, 2 anos, passaram 3 anos, passaram 4 anos, e todo mundo no Egito devia falar, Moisés é um boboca, olha só, ele podia estar aqui. Imagina os funcionários que paparicavam Moisés desde a infância. Falavam, o que esse camarada tomou? Ele fumou o quê para tomar essa decisão? Verdade. O que passa na cabeça de um homem desse, né? Não, é uma loucura. Mas é assim, aos olhos da fé, é uma loucura. Né, pastor? Deus é lindo. Exatamente. Deus é lindo. Mas eu estou fazendo uma casa no meio do caos, no meio de que todo mundo está parando, a nossa obra não parou, e o Senhor é que está levantando. O Senhor está fazendo uma casa que nós nunca poderíamos ter feito. O Senhor está enviando pessoas para trabalhar na nossa obra que nós nunca imaginávamos que poderiam trabalhar. Os mais excelentes. Gente que nós nem sabíamos da nossa igreja, que eram da igreja, estão trabalhando, assessorando. Um é um construtor de muitos anos que trabalha no Banco do Brasil, Caixa Econômica, em quase todas as obras do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ele mentoreia todos os trabalhadores. Tem uma design de interior que é de uma loja assim, que é uma das lojas mais chiques do Brasil e pode colocar em qualquer lugar do mundo a loja dela e vai ser para milionário. E ela é a design de interior da nossa loja. Então, eu não poderia pagar. Eu não poderia, mesmo ganhando dinheiro, eu não ia pagar essas pessoas para fazerem para mim. E talvez você que está aí com medo, Deus está te dando a oportunidade de você servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas o chamado, ele é pessoal, porque se você fala assim, o pastor Álvaro mandou eu sair por aí. Não, você tem que falar com Deus. E o Senhor vai botar no teu coração, porque você vai andar não é sobre as águas, você vai andar sobre a palavra. Jesus falando, vem. Aí, meu amigo, nada mais nos não segura, tem diabo. Né? Essa é a grande verdade, né? Nada nos segura. Amém, Jesus, nada. amém.
E o nosso Deus é o Deus de toda prosperidade. Ele pode fazer na tua vida muito mais do que você pensa ou imagina. Amém, amém, amém. Você conhece a história daquele, eu acho que no Brasil rodou bastante, daquele jogador de basquete, um negro. O altão? Basquete é sempre altão. Mais alto Que, que nós dois. sempre. Você conhece a história do Mutombo? Não conheço. Ai, agora... Não, então esse camarada, ele era, se eu não me engano, era do Quênia. Congo. Do Congo. Ele era... É uma história verídica. É muito pobre, vários irmãos, e um dia um missionário, há décadas atrás, um missionário foi para a África e ensinou, e pregou, e a mãe dele, a dona Marie Mutombo... Pedro, olha aí para mim, por favor, essa história, Mutombo. Vamos falar que é Marie Mutombo. Esse missionário ensinou um versículo para essa mulher. Ele falou assim: o meu Deus faz mais do que eu penso, ou do que eu peço, ou do que eu imagino. E aquela mulher gravou isso. E a vida toda ela falou para os meninos, falando: o meu Deus, Jesus, faz muito mais do que eu peço, do que eu penso, do que eu imagino. E os garotos crescendo, e a mãe só sabia esse versículo, falando o tempo inteiro. O garoto um dia falou para os irmãos: sabe do que? Eu vou ser médico. O irmão mais velho deu um tapão na orelha dele e falou: deixa de ser burro. Você não tem estudo, você é pobre, você é negro, você mora aqui nessa vila na África, isolado de todo mundo. Você está louco? Aí os outros irmãos, ele era o mais novinho, todo mundo bateu nele e ridicularizou. Ele falou: mas eu quero ser médico. Cala a boca, você não vai ser médico nunca. E ele continuou brincando e foi crescendo. E diz que quando ele chegou com 13, 14 anos, ele era um varapau, era gigantesco. E começou a crescer, passou de 2 metros e tralalá. E ele está correndo na vila lá, descalço com os irmãos, e passou uma caminhonetona assim, e parou, e desce um gringo. E fala: ei, garoto, você quer ir jogar basquete nos Estados Unidos? Tem que falar com a minha mãe. E o gringo foi lá e falou com a mãe dele, e levou ele para os Estados Unidos para jogar na NBA. O cara era dono de um time de futebol, time de basquetebol americano, da NBA. O cara se transformou em um dos maiores astros da NBA. Se transformou num multimilionário. De repente, esse camarada que já estava nadando de braçada em milhões e milhões de dólares, vai se aposentar e ele fala: eu vou voltar para o Congo e vou montar um hospital em homenagem à minha mãe. E ele montou o hospital, e o nome do hospital no Congo é Marie Mutombo. E ele falou: o único versículo que minha mãe falou a vida toda é: o meu Deus faz muito mais do que eu peço ou eu penso. Eu queria ser médico, e hoje eu sou o dono de um hospital com muitos médicos. Então, o nosso Deus, ele às vezes não faz imediatamente, ele não faz na hora que a gente quer, mas ele nunca esquece de uma promessa que ele faz para nós. Deus. Amém, Jesus. Há uns 3 anos atrás, eu estava indo fazer uma célula e eu comia, eu como sempre fora, em churrascaria, e nesse tempo eu não estava podendo ir na churrascaria. Estava muito tempo sem ir, e eu estou indo para uma célula, que era umas 3 horas da tarde, e passou um caminhão de uma churrascaria aqui de Curitiba, KF Grill, que é uma churrascaria maravilhosa, que eu nunca fui. E eu tinha visto um discípulo meu, que é lutador de Vale Tudo, que ele é patrocinado pela KF. Então, as camisetas dele toda hora KF. E ele posta no Facebook, todo sábado e todo domingo, ele vai comer nessa KF. E um dia eu olhei e falei: puxa vida, eu nunca fui nessa KF. E eu estou olhando o caminhão e estou falando com Deus. Falei: puxa Deus, eu nunca fui na KF. E eu sei que é uma das melhores carnes que tem. Puxa, como eu gostaria de ir. E eu fui indo. Fiz a célula. Quinta-feira,
sexta, sábado, me liga um amigo, pastor Francisco, e fala assim, a minha irmã, a deputada federal Cristiane Yared, que o filho morreu no acidente, que um deputado matou a 190 km por hora, minha irmã está te convidando para jantar na segunda-feira. Ela quer conversar com você, com a Fernanda. Eu falei, ok, aonde? Na KF Grill. Uau de Deus! Não, isso foi assim, 2 dias. 2 dias. Eu falei, não, meu Deus, tão rápido. Eu fui, segunda-feira, 8 horas, comi. Fiquei todo feliz, ela nem sabia. Fiquei todo feliz, comi. Fui fazer um casamento. Meu discípulo falou, pastor, eu vou fazer um churrasco. E comprou toda a carne da KF. 4 meses depois, eu falei, puxa Deus, olha só que coisa tremenda. O condomínio que eu estou fazendo, essa casa é num condomínio aqui em Curitiba. Há pouco tempo atrás, eles colocaram um container experimental. A KF Grill colocou um container experimental dentro do meu condomínio. E eu posso ir todos os dias. Eu posso ir 3 da manhã, 4 da manhã e pegar, porque você é um self-service e você não tem ninguém que vai cobrar de você. O container se chama KF Honestidade. Então eu posso pegar a comida, pago, ou se eu quiser sair sem pagar, as câmeras estão me filmando. Mas eles colocaram dentro do meu container, dentro do meu condomínio, um container da KF Grill. Eu estou falando uma coisa que parece bobinha para você, mas para mim é tão profundo que Deus ele faz muito mais do que um pedido que eu não orei em voz alta, eu orei em pensamento, olhando Foi no muito caminhão. particular, né? Talvez você... E Deus falou comigo há poucas semanas atrás. Você me pediu para ir na KF, agora você tem KF todos os dias da sua casa. Deus, é assim que ele faz, né? Muito mais do que pedimos ou imaginamos. Muito mais pedimos. Amém, pastor. Exatamente. Amém. Tempo especial, tempo maravilhoso, né? Eu creio que foi reservado por Deus, né? Eu já estava há tempos aí mirando o Senhor para a gente conversar um pouco, fazer uma live, trocar uma ideia, né? Mas eu só tenho a agradecer. Eu sou um menino, né? O nosso ministério começou tem 4 anos. Essa é a grande verdade. Né? Eu sou um menininho na fé. Na realidade, eu me apaixonei por Jesus e eu queria e quero sempre fazer um pouco mais, né? E a gente vai fazendo e Deus vai abrindo portas. Deus vai, você vê. Eu apaixonado pela visão G12. Era tão difícil estar na convenção em São Paulo. Você vê, 2º ano que nós vamos já para a Internacional, Bogotá. É Deus. É literalmente Deus. Então é que nem você falou, né? Muito mais do que pensamos ou imaginamos, o nosso Deus tem reservado para mim, né? Para o Senhor e para todos que estão nos ouvindo. Essa é a grande verdade. Exatamente. Amém? Eu quero... Querido, eu quero falar uma coisa. Você que está ouvindo essa mensagem agora, o pastor Arcelino, daqui do bairro Tatuquara, ele me falou o seguinte: nós somos 40, 50, 60 pessoas, mas a hora que começa o culto, todo mundo começa a compartilhar sem parar. Então, as nossas lives, elas são compartilhadas por esses 50, 60 guerreiros. E chega a 5 mil visualizações. Isso é tremendo que o senhor está falando. Então, tremendo. Eu falo isso aqui para os nossos líderes. Então, você está agora na igreja e você fala, vai, Rolândia é pequenininho, Rolândia não é São Paulo, Rolândia não é Curitiba. Mas vocês de Rolândia, vocês têm a oportunidade de ganhar multidões para Cristo, sem limites de fronteira. Então, não fique parado, mande para os seus amigos, compartilhe a mensagem, compartilhe o que você está vendo do teu pastor, compartilhe da tua igreja, não fique compartilhando outras igrejas, de outros. Você tem que focar e daí criar um jeito. Eu estou trabalhando muito firme com os colombianos. Eu estou fazendo uma plataforma para a gente alcançar as pessoas, para consolidar as pessoas. Então, eu estou estudando em cima da igreja virtual tudo que eu fiquei parado.
mas a igreja de Rolândia chegou a hora de romper as fronteiras. Compartilhe a mensagem do pastor, compartilhe a mensagem dos líderes de jovens e comecem a pensar em algo grande, porque vocês têm uma unção poderosa. Glória a Deus, pastor. Pastor Emerson, muito obrigado pelo convite. Eu te agradeço muito pela oportunidade de estarmos juntos aí. Eu quero meus irmãos em Cristo. Eu quero encerrar esta live, eu quero estar orando, né? Quero estar abençoando a vida do pastor, né? Da pastora Fernanda, que não está aí, mas eu quero estar orando para que Deus, né, continue nos guardando, para que o sangue de Jesus esteja nos cobrindo de todas as mazelas, né? Todo o sangue que Ele verteu por todas as suas partes possa estar, né, nos cobrindo, eu creio, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, vamos orar. Em nome de Jesus, eu oro nesta hora, Deus, porque eu creio que verdadeiramente o Senhor é o guardador, o Senhor é que nos protege. Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu apresento a vida agora do pastor Álvaro, da pastora Fernanda, Pai, do Pedro. Pai, em nome de Jesus, cobre, Pai, a vida deles com teu sangue. Que toda a proteção necessária, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem reservado, tudo aquilo que o Senhor guardou, ó Pai, que o Senhor verdadeiramente, nesta hora, Deus, esteja derramando sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu oro também, ó Pai, por todos aqueles que estão nos assistindo nesta hora, pelos aqueles que vão nos assistir, ó Deus, que eles possam, ó Pai, sim, tomar posse desta palavra, Pai, entender que o nosso Deus, Ele dá, Ele realiza muito mais do que aquilo que imaginamos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu já te agradeço, eu te louvo, porque eu sei, Pai, que o Senhor é presente em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Pastor, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, que o Senhor continue aí com esse trabalho lindo, evangelista. O Senhor realmente, eu creio, que quando o Senhor adentrar os céus, uma grande multidão vai estar ali, né? Porque é lindo o trabalho que o Senhor vem fazendo. Amém? Deus abençoe. Amém. Dá um beijo Amém. na pastora, dá um beijo a todo mundo. Fica na paz. Beijo para vocês. Um grande beijo no coração dos meus irmãos em Cristo da Igreja Metanoia de Rolândia. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Amém, pastor.